Papo na Varanda 013 dessa semana está mais educacional do que nunca. Vital Voz do Povo bate um papo descontraído com o professor de História da Periferia, Jonathan Gomes. Assiste e compartilhe os nossos vídeos. Oferecimento: Fêminos Dermocosméticos. Fique mais bela com a Fêminos. Precisando de brigada de incêndio e AVCB? O Homem do Fogo resolve para você. Comemore o aniversário do seu pet com as delícias da Pet Petiscos. Segue mais: consultoria de seguros, odonto e previdência. Momento único: fotos e filmagens do seu bebê, emoção para sempre. Produza sua videooferta e o seu podcast com a agência Vital Voz do Povo. Aqui o seu negócio tem voz. Assista a programação da TV Voz do Povo no YouTube. Obrigado aos 2.800 inscritos e às mais de 720 mil visualizações. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras. Assista agora a trajetória de sucesso do jovem professor de História, Jonathan Gomes, e os desafios da educação na quebrada. Boa noite, amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho. Mais um Papo na Varanda 013, dessa vez aqui mais educacional do que nunca. Estamos trazendo aqui uma liderança comunitária, um jovem professor de História aqui na cidade de Santos, Jonathan Gomes, 28 anos, em comemoração aos nossos 2.800 inscritos e às nossas mais de 720 mil visualizações aqui em Santos e na Baixada Santista. Seja muito bem-vindo, professor de História da Escola Bartolomeu de Gusmão, no Saboó, Jonathan Gomes. Vital, é um prazer. Quero agradecer aqui o convite, agradecer também a audiência e a todos que estão participando e que projetam em fazer acontecer esse canal, podcast, né? Viva a mídia independente também, né? Quero agradecer aqui. E é super importante ter esse palco, né, não só para mim, mas para muitas outras pessoas que não tiveram outro tipo de acesso para poder estar expressando suas lutas, seus conhecimentos, suas informações, né? Quero agradecer. Vamos fazer um brinde na sua trajetória? Obrigado. Um brinde, saúde, seja bem-vindo, guerreiro. Obrigado. Ó, olha só, vou compartilhar com vocês aqui, agradecer cada um de vocês, estamos ao vivo aqui no Papo na Varanda 013, estamos transmitindo aqui do estúdio, da ABS Talk Studio, aqui no canal 3, aqui em Santos, viu? Tá calor, viu? Esquentou aqui no litoral, o tempo abriu, hoje deu praia. Então, Jonathan, eu tô vendo aqui, ó, você é cria do Jardim São Manuel, que é um bairro carente aqui da cidade de Santos, embora nasceu em São Vicente, mas só nasceu em São Vicente. Fala um pouco da sua caminhada, assim, da sua infância, como é que foi a sua... Jogou bola, andou de bike? Fala pra gente como é que foi, apesar de você ser bem jovem, né? Como é que foi a sua infância, guerreiro? Eu nasci em São Vicente, né? Lá no Hospital São José. Muita gente nasceu lá, inclusive. Né? Então, é super importante estar pontuando também, né? Não... Hospital São José. E eu era da Vila Margarida, né? Avelona ali, do lado do México 70. Mas vim logo cedo para Santos por questões familiares e tal, né? Então, já frequentava bastante o São Manuel. Então, o São Manuel acabou se tornando meu bairro do coração, né? Do coração mesmo. Te adotou. Me adotou. Muita gente lá entregava gás lá, quando eu trabalhava... Quando eu era pequeno, eu trabalhava entregando gás no São Manuel pra Dona Maria. Aproveita e manda um abraço pra ela. Ó. Um abraço a você que me deu a primeira oportunidade de trabalho, Maria. Com quantos anos você já tava na luta? 10 anos, eu acho, 11 já anos. Procurando... Por aí. Por aí. Legal, legal. Porque pra fazer o dinheirinho, né? Muita gente acha que a roupinha vem assim do nada, o celularzinho que vem... Você já entregava gás? Já entregava gás. E às vezes, se a gente não trabalhar o exercício da memória, nós acabamos esquecendo. É verdade. É sempre bom a gente estar lembrando, tá sempre ressaltando de onde nós viemos, o que nós somos, para que, inclusive, a gente não crie uma desconexão, né? A conexão, ela tem que sempre estar sendo feita. Então, lembrar é o fator primordial para isso.
Então eu entregava gás lá no São Manuel, jogava muita bola também com as molecadinhas. É óbvio que eu nunca fui aquele jogador, né? Que não, o Neymar da vida, não? que participou da Copa Tribuna, né? Quem nunca queria participar, né? Eu sempre quis participar e o professor lá sempre chamava só os mesmos só. Vamos participar da Copa TV Tribuna, até hoje eu guardo isso. E esses dias eu vi ele no restaurante almoçando, lá no São Manuel, era uma panelinha. E aí, inclusive a escola que eu estudei no São Manuel, eu dou aula hoje. Olha que privilégio. Ele estudou na escola que hoje ele é professor. E é assim, o que você lembra dessa infância num bairro de periferia? O que é o Jardim São Manuel? Fala pra gente aqui, do mundo inteiro tem gente assistindo isso aqui. O que é? O que você encontrou no Jardim São Manuel quando você chegou, quando você era criança? Ruas de terra, esgoto ao céu aberto, é isso mesmo? É uma periferia e vocês com a luta coletiva, com a união dos moradores, vocês conseguiram melhorar? Qual que é o retrato do São Manuel? Sou meio suspeito pra falar de São Manuel, né? Sou muito suspeito. Desde pequeno, quando eu comecei a frequentar o São Manuel, com acho que eram uns 8 anos, 9 anos de idade, eu lembro muito bem, até hoje. São Vicente, a gente... saía de casa, levava as coisas pra jogar fora e deixava na rua. E aí impossibilitava acesso de carro, moto, bicicleta, até mesmo de pedestre. Ali na rua Cidade de Cubatão. Eu não sei como que tá hoje, faz tempo que não frequento lá. Mas no São Manuel, aí contemporâneo, no mesmo tempo, né? Eu ia pra Santos, aí eu via a lixeira. Era logo em frente de casa. Você fala que tinha mais organização, né? Mais organização. É o termo correto para poder resumir. Né? Então, o fato de ter isso já expressava muita coisa. Muita coisa. Então, o São Manuel, desde quando eu conheço, existe uma luta, existe uma resistência, existe um povo trabalhador, existe pessoas que querem o bem do próximo, né? E existe pessoas que amam o São Manuel, assim como eu amo. É um bairro muito diferente no quesito de amor, de amar, de sentimento. Não, eu quero o bem de São Manuel porque não só eu moro aqui, mas meu sobrinho mora aqui, minha neta mora aqui, minha filha mora aqui. Então, é uma construção, né? Raiz, né? Vai se enraizando. Eu sei que tem muitos jovens que falam, não, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Tem. A gente trabalha bastante lá para poder ter. Você acha que tem... Qual que é o número de moradores lá no Jardim São Manuel? Mais ou menos aí por cima. Tem algum... Passa de uns 7 mil. Né? Fácil. Fácil. Legal, né? E aí, como é que surge... Como é que foi a sua infância? Você estudou no Bartolomeu desde de menininho? Sempre estudou nessa escola ou não? Você estudou em outras escolas? Como é que é? Não, o primário, o ginásio, você fez aonde? Eu estudei no José Carlos de Azevedo Júnior. Estudei lá também. Estudei no Primo Ferreira. Saí, inclusive, do Primo Ferreira justamente para poder trabalhar. Né? Comecei meu trabalho na Litoral. Né? Qual foi o seu primeiro trabalho? Pode falar o nome aqui? Pode. Eu tive um probleminha com ela depois. Não tem problema, não. Litoral Costa Mar, chamada juridicamente como RJ Logística. Entendi. Eu amei o trabalho vamos dizer assim... Independente dos problemas que eu tive depois, o trabalho no meu processo de construção, inclusive nos dias de hoje, deu muito resultado. Lembro até hoje o Lucas falando assim pra mim, a caixa de gelatina, aí eu falando, Lucas, não tem. Pô, a gente é moleque, a gente começa a trabalhar cedo. Você tinha 18? Menos. Jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz, né? Estagiário. Entendi. Então a gente vai lá, a gente não tem nós não somos matuta ainda, tá ligado? Pra resolver o BO que tá ali bem explícito e tacar ali marcha. Nós não tem. Ele já tinha malícia porque ele era o conferente, era o gerente de lá do espaço. Ele já tava lá há mais tempo, né? Mas ele falou uma coisa que até hoje eu lembro. E até hoje eu busco fazer isso. Ele pegou e falou assim, você sabe resolver, resolva. Aí não quero problema. Pá. E o seu trabalho qual que era lá?
Meu trabalho era ajudante de depósito. Carregamento, É. organizando o estoque. No começo, eu batia muita caixa. É. Batia muita caixa. Era jogar a caixa pro alto, a máquina quebrada, a empilhadeira. Então, no meu começo, eu e o Wesley Santos, Era tudo no braço. era tudo no braço. Aí já tinha uma rapaz... Aproveita e manda um abraço pro Wesley. Ah, o Wesley é parceiro, pô. O Wesley é parceiro de lá do Léo Alto, lá, sempre foi parceiro. A gente sempre casou bem, né, pra poder fazer o trampo junto. É. A gente sempre casava. Os mercados grandes, Atacadão, Rodão, né, o Crio, né, o Crio sempre pegava picadinho. Agora Atacadão era só caixona. E aí, mas o Crio era muita coisa. Então, como era muita coisa, ele sempre passava a separação pra gente. O que era a separação? Era uma lista de pedido desses mercados e a gente tinha que separar, né, internamente do depósito, Sei. que é a distribuidora, no caso, para poder mandar para carregar o caminhão. Então, o Wesley fazia uma parte, eu fazia outra e tal. E sempre dava certo, porque o número de erros era mínimo quando era nós dois. Entendi, vocês prestavam bastante atenção, né? Estávamos... Tu saca legal as coisas, hein? Mas legal, e aí depois desse trabalho você foi fazer o quê? Você continuou estudando, né? Você trabalhava e estudava, né? Eu trabalhava... Não, nessa época eu não... Deixa eu ver. Como que surge Ah, o eu desejo de fazer licenciatura de História pelo Unimes? Ele é formado, o Jonathan Gomes, ele é formado em Também... aula de História, né? Você dá aula e eu quero agradecer na escola aqui. que ele estudou, né? E como é que você se formou? Eu nunca Foi tive difícil? essa oportunidade. Acho que eu vou fazer isso aqui agora porque Quem que te eu incentivou? prezo muito a gratidão também. É. E eu, né, trabalhei no Chopp do Gonzaga também. Quero agradecer ao Vina, ao Chopp. Trabalhei lá. Legal. E ainda frequento lá, basicamente minha segunda casa, né? Mas Chopp do Gonzaga. ao Chopp do Gonzaga, a todos, né, do Chopp do Gonzaga, os funcionários, Cleitinho, Luan, Lenilson, né, o Cabeto, todos os funcionários, mas o Vina, ele teve uma parte fundamental nesse processo da minha formação, porque ele fez o contato com a Renata Viegas para poder tá me dando uma bolsa, e eu acho que eu nunca tive a oportunidade de agradecer ela. Então, publicamente... Você conseguiu uma bolsa através deles. Através deles, com a Renata Viegas, Legal. 50%. Aproveita aí, Jonathan. Manda Agradecer um abraço. aqui ao Nimes, Renata Viegas, ao Vina, né, o Vinícius. Foi através daí que você conseguiu fazer a faculdade. Terminar, na verdade. Terminar. Terminar. E Mas como é que foi a faculdade? Fala pra gente. eu fazia Não é curso... fácil, né? Porque você tem que trabalhar, tem que estudar. Como é que era isso? É difícil, né? Porque todo o processo da minha formação, como da maior parte do jovem preto periférico que não tem acesso digno à educação, né? E nem sonhar a ter no seu currículo uma universidade, quem dirá pública ou até mesmo particular, pública mais ainda, né? Mais difícil, né? Tanto é que existem as cotas justamente por conta da falta de possibilidade de acesso, né? Então as políticas afirmativas, sou super a favor, é super importante, mas ainda a gente sabe que falta mais, né? Falta dar um olhar um pouco mais atencioso para a educação básica, né? Que é super importante, que foi justamente o que me faltou. E eu sei o porquê faltou. Porque antes eu estava de um lado, hoje eu estou de um outro lado. Eu estava como aluno e hoje estou como professor. E como que eu chego dentro dessas possibilidades de querer estudar? Eu vou ser bem sincero que quem mudou minha chavinha foi ainda no ensino médio um professor chamado Tex Jones, do Primo Ferreira. Não sei se o pessoal conhece. Tex. Né? Ele manda um abraço. Porque ele Abraço, Tex. Ele vai assistir, você pode ter certeza. Espero. Que ele tá lá ainda, na escola? Ele tá na escola hoje. Ele é professor de... Ele trabalha na Seduc hoje. Ele é professor de filosofia. Ele que despertou... Também. Ele despertou esse desejo de rebeldia, essa visão crítica. Sobretudo de ler ele, a professora Elza, a professora Virgínia, né, de Sociologia. A professora Elza, ela me deu uma aula de como estudar. Ela me deu uma aula que até hoje eu vejo que não só faz sentido, como eu pratico. Eu colei uma prova, aí ela pegou e viu. Lembro até hoje.
É. E eu deixei aqui assim, ela pegou e foi lá e... Fora. Aí depois ela me deu um corretivo pedagógico. Foi lá, conversou comigo, tal, isso, aquilo, né? E falou assim, ó, estuda de tal página até tal página. Não é que eu estudei? E aprendeu. Tirei 8. Até hoje eu lembro dessa nota, tirei 8. Aí, tá vendo? Te repreendeu, mas valeu a pena, né? Valeu Você a pena, porque se esforçou mais, né? até hoje eu utilizo esse mesmo método para poder aprender as coisas. Estudar. Não tem outro jeito da gente aprender a não ser estudar. E tem uma técnica aí, Jonathan, assim, a minha irmã, a Miriam, inclusive mandar um abraço para ela falou para mim que não adianta estudar muito tempo antes da prova. O ideal é 4 dias antes da prova, você começa a pegar. Então, esses últimos 4, 3, 2, 1, ele fica fresco na memória. Então, queira ou não queira, é uma técnica, né, para poder fazer um concurso, fazer uma prova. Ah, eu prefiro estudar muito tempo antes e relaxar nos 2 últimos. Você tem outra. Tenho outra. E como é que foi a faculdade? Fala pra gente aí. A faculdade foi o seguinte, eu já pensava muito em estudar alguma coisa. Antes eu tinha começado a fazer um curso técnico de administração. Sei. Eu ainda trabalhando no Shopping do Gonzaga. E... Lá você era garçom no Shopping do Gonzaga? Não, eu comecei como ajudante de cozinha, depois eu fui promovido à Copa. Era legal, que legal. Eu gostava. Seu trabalho era cuidar de tudo ali. A Copa era eu e o menino que administrava. O patrão não queria nem saber, porque e o gerente também, a gente não gostava que ninguém se intrometia. Entendi. Que a gente que administrava, porque se falta laranja, a culpa é nossa. O coração, não é falta de o dinheiro. coração da lanchonete lá é a Copa, né? É a Copa. Então a gente que administrava tudo, tomava conta, a gente que via algumas folgas que eram possíveis da gente fazer. Fazia escala também? Não é que a gente conversava, a escala que passava era o gerente. Combinava. E aí a gente falava, não, acho que não tá legal e tal, isso aqui, não tem como a gente conversar pra gente poder trocar essa folga. Você se trocar... entendia entre vocês. A gente se entendia bastante. Era eu e o Luanzinho. Abraço, Luan. Luan Maia. Fala pra ele que você vai compartilhar esse vídeo com ele. Eu vou compartilhar com ele. Tô falando de um monte de gente. E aí a faculdade, como é que foi a luta lá dentro da faculdade? E aí só pra concluir rapidinho... Você conciliou o trabalho no Shopping do Gonzaga e a faculdade? Foi bem Eu começo no Shopping, mas também não termino no Shopping. A faculdade. Entendi. E aí é o seguinte, eu comecei a fazer o curso técnico de administração, não deu muito certo porque eu não me senti muito ligado, não teve a conexão. Aí eu vi um vestibularzinho da Unimes e tal, prestei, então eu comecei a fazer a faculdade. Então, eu tive que pagar e tal, tem todo aquele rolê, e tem tudo isso pra gente poder fazer. E a gente não tem, o recurso. E a gente não tem. E eu vou ser bem sincero com você, no Chopp a gente recebia uma caixinha que dava possibilidade pra gente poder estar arcando. Sim. Então, para além do salário que eu recebia, dava pra eu poder estar, tinha a caixinha que recebia lá. Os 10%. Mas dava, Mas mesmo assim, é uma coisa que aperta muito. Muito. E eu aprendi que educação não se deve pagar, não deve ser um comércio. Mas enfim, isso daí é um outro assunto que a gente tem que tratar. E aí eu começo a fazer a faculdade, eu tenho uns problemas de falta, porque eu tinha que dobrar lá no Shopping do Gonzaga e tal, isso, aquilo. E aí eu acabo saindo do shopping, fazendo outros trampos, como por exemplo de motoboy, eu tinha uma moto na época. E eu começo a trabalhar, pagar pra trabalhar, nesse trampo de motoboy. Depois eu processei o cara mesmo, até um amigo meu que era da faculdade que me ajudou nisso, o Roberto, então, advogado Roberto. Você entregava o que de motoboy? Cartinha, esses cartõezinhos que o João, o Sérgio recebe, o Vital. Cartãozinho, cartinha, sabe aquelas cartinhas? Os cartões que vem na cartinha pro correio? Sim. Eu também entregava. Entendi. VR, na Baixada? Aqui na Baixada, em tudo, rodei tudo quase. Rodava tudo, Praia Grande, São Vicente, tudo? Eu fui até pra Bertioga, de moto. Mas é carta do quê? Carta de cobrança ou não? Carta de amor? Encomenda.
Ah, entendi. Tipo, o Encomenda. Mercado Livre entrega aí. Você entregava na moto. Aí eu entregava esses produtos, esses serviços aí. Aí eu acabei saindo de lá e eu fui trabalhar em outro lugar, chamado Savannah Steakhouse. Eu trabalhava muito lá. Aí foi a época que eu consegui a bolsa lá com a Renata, lá na Unimes, através do Vina. Renata Viegas, da Unimes. E aí eu consegui, aí eu peguei, trabalhei bastante, né? Minha família sempre me apoiando, independente de qualquer coisa, falou, tem que concluir a faculdade. Meu pai, minha mãe, que é minha madrasta, considero ela muito como minha mãe, minhas irmãs. Vocês são em quantos, ô Jonathan? Lá em casa somos em 8, eu acho, alguma coisa assim. Que legal, família grande, né? Família grande, mas tudo casa. E o pessoal torcendo por você, você conseguiu terminar... Consegui terminar. Pegou o diploma. Passei muita dificuldade, hein? Né, história... Porque dá pra gente ver, um bagulho que eu queria que outras molecadas não passassem. E os seus amigos, Jonathan, tipo assim, que não tiveram a mesma sorte? Que você, da sua idade, que foram por outros caminhos aí? Porque assim, você seguiu esse caminho. Outros seguiram outros caminhos, né? Olha, Vital... Porque na periferia a gente vê várias histórias, né, cara? Eu penso da seguinte maneira, se eles têm essa oportunidade, essas possibilidades, é porque alguém deu. Porque eu não vejo nenhum playboy com esse tipo de oportunidade. Então, se eles tiveram, é porque alguém foi lá, disponibilizou e queria alguma coisa no final disso. Ou é prender ou é querer matar. Dá motivo, dá pretexto. Perigoso, né? Porque a educação é algo... Tem uma série, não... Acho que é o nome da série. Não quiser esse futuro pra mim, alguma coisa assim, do Senado Federal. Fala de educação? Fala sobre educação. Inclusive, o que tá ilustrando esse programa aqui, tem uma frase aí ilustrando o programa, em sua homenagem aí, que é uma frase do Pitágoras, né? A gente colocou aqui no início desse programa, que é... Nunca me sonharam o nome do documentário. Um documentário? Nunca me sonharam. Nunca me sonharam. Nunca me sonharam. É uma série, né, de vídeos mostrando sobre a educação. Fala sobre educação, acessos, a falta de oportunidade, ensino público, básico. Aproveita aí, fala pra dar dica aí. É na Netflix? No YouTube. No YouTube. Nunca me sonharam. Nunca me sonharam é um documentário, né, do Instituto Unibanco. Desculpa, é do Instituto Unibanco, tá? Errata aqui. E é um documentário que fala a respeito da educação, que a educação é um direito, né? Mas que muitos não têm acesso a esse direito justamente porque violam. E alguém viola. E é o próprio Estado. Acaba privatizando o ensino, né? Isso, exatamente. E como é que você vira militante pelo direito da moradia digna, né? A gente viu nas suas redes sociais, você lutando, né? Tanto pelo São Manuel, quanto por bairros aqui de periferia de Santos. Lembrando que Santos tem a maior palafita. Olha só, a maior favela de palafita do mundo. Tá aqui em Santos. Pouco se fala nisso, né? A questão da moradia é muito presente aqui, né? Uma cidade desigual. O país é desigual, mas Santos também é desigual. Muito. E aí teve uma entrega grande aí, inclusive eu vi um vídeo seu falando sobre o Tancredo Neves lá, né, os apartamentos. Que tava tendo uma guerra, né? Guerra política. Né? Saber quem foi eu que fiz, não, fui eu. Depois eles pararam. Eu não sei se eles assistiram o vídeo também, a Rosana Navalha e Paulo Alexandre. Se eles viram o vídeo, né? Você gravou um vídeo falando. Porque não dá pra politizar tanto assim. Acho legal eles irem lá, tirarem a foto, representar, mostrar o que eles fizeram. Mas tava uma guerra pra mostrar quem é que fez. É o pai da criança. Pra mostrar. E isso é o cúmulo do absurdo justamente porque é uma obra que estava muito tempo parada. Tava muito tempo parada. Então, acaba tendo outro direcionamento, aquilo que deveria estar atendendo, quem deveria ser atendido há muito tempo atrás. E como que a mosca azul dessa luta social te picou assim para você ir pela questão da moradia? É o que você viveu? É o que você vive mesmo? Você sentiu na pele isso? Eu vejo você na Câmara Municipal de Santos, eu vejo você junto com os vereadores, eu vejo você nas manifestações. Fala um pouco sobre essa luta por moradia digna aqui na cidade de Santos e na Baixada Santista. O fator resistência, ele basicamente
nasce com a gente por a gente viver um sistema opressor, principalmente sobre a população preta e periférica. Então, se a gente já não nascer com um sistema defensivo, a gente não sobrevive tanto. Né? Tem as mães de Maia aí, agradecer a Débora Silva e todas as mães de Maia aí que lutam, né? Sempre lutaram e vão continuar lutando pela nossa vida, da comunidade preta. E periférica, meninos pretos que morrem que nem barata, vale se ressaltar, né? Então, escutando Racionais a gente aprende tudo isso, né? A gente aprende que a luta é constante e é necessária pra gente justamente conquistar tudo aquilo que é nosso por direito e continuar vivo. A gente não luta só por direito, a gente luta pra continuar vivo. Então, de primeiro momento, a resposta sobre a questão da luta é de que eu começo a lutar justamente porque eu tenho essa noção que vem através da escola, de alguns professores, especificamente falando. Já destacou aqui, já destaquei. Do Racionais, é um fator primordial dentro desse processo. E o outro que vai ser a cereja do bolo é que na rua, a minha casa estava sofrendo diversas ameaças de despejos administrativos pela Prefeitura Municipal de Santos, né? E quem é que estava falando sobre isso, né? Fazendo isso, na verdade, era a Maristela, né? Que trabalhava na Coab. Hoje eu não sei onde ela tá, mas na Coab ela não trabalha mais. Outras pessoas da Coab também, né? Então, a gente acaba sentindo isso na pele. Entendi. Então, eu era um moleque que pensava realmente em fazer um mestrado, continuar estudando, continuar trabalhando, né, continuar vivendo, mas dando, né, continuidade àquilo que deveria ser feito, que é ter meus posicionamentos, até porque, inclusive, eu já militava antes. Eu tinha uma galera que eu andava da juventude também, que me ensinou bastante coisa, e isso era super importante porque me dava um certo tipo de crescimento, de conhecer cada vez mais outros estados, outras pessoas, outros conhecimentos e tal. E o fator da moradia, né, vai me picar, assim, no sentido do despertar, justamente porque é uma coisa que me atingiu. Estava atingindo todo um globo, né, do meu bairro, da minha rua, e que eu fui descobrir que isso estava acontecendo com decorrência em outros lugares também. E aí a luta, uma coisa puxa a outra. Então, lutar por moradia é um direito, né? Ter uma moradia digna é um direito mais ainda, o direito à cidade é um direito mais ainda, né? Então, a gente tem que lutar de uma forma constante para que todos esses direitos sejam acessados e jamais serem violados, por quem quer que seja, né? O Estado ou qualquer outro tipo de pessoa. Jonathan, que caminhada, né? Eu fico curioso de saber como que é a sua aula aí, porque você é um cara, você fala a linguagem do jovem, você tem essa vivência na periferia e tem essa riqueza, né, dessa linguagem que se comunica muito bem. Realmente, agora a gente vai pedir para nossa produção colocar uma homenagem aqui, uma retrospectiva sobre a sua caminhada. Você vai assistir ali, ó, tá vendo aquela televisãozinha ali? Tô assistindo. E aí você vai comentar aquelas fotos que estão ali, essa foto. Tia Egli. Manda um abraço pra ela. Um beijo, Tia Egli. Tia Egli tem um trabalho enorme lá no Zona Noroeste. Incrível. Vai aparecer outras fotos aí, Jonathan. São 10 segundos cada foto, tá? Tá. Vai comentando e vai. Eu encontrei mandando. ela no centro, inclusive com o Sérgio. E essa aí, uma reunião? Essa daí é na José Martí. É na José Martí. Eu não sei se foi desses dias. No Marapé, né? Foi desses dias? Eu não sei. Tá no seu Instagram, tá na rede social. Foi sábado. O que vocês estavam discutindo aí? A gente tava discutindo, falando da... Caraca! A luta é coletiva, né? Da mídia, né? E também das empresas que tiveram influência sobre a ditadura militar, que investiram. Foi né? um trabalho sobre essa questão. Vai aparecer outra foto agora aí. E aí, assim, então vocês estavam discutindo a realidade brasileira ali, né? Isso. Dona Margarida. E aí, quem que é essa figuraça? Essa daí é cheia de história aí no movimento de moradia. Respeito total. É de Santos, é de Santos, da Zona Noroeste, né? Tudo que eu tô caminhando aí, ela já caminhou e ela me ensina bastante coisa também. É uma senhorinha, né? E tá aí na luta. Na luta, né? Tá na luta. Que bonitinha, tá né? Luta.
Esse daí foi na aparecer. conferência de habitação. Agora. Então, eu vi você lá. Aí, ó. Quem que é? Nilton. Tava com ele hoje. A gente foi na conferência de insegurança alimentar, acho que regional, lá em Praia Grande. Aí ele tava lá. O Nilton é da economia solidária. Ele tem um fórum de... Ele não, né? Nós temos um fórum de economia solidária, nós participamos, né? Eu tô lá no grupo, lá. E é super importante. Ele fez um trabalho com uma aldeia indígena que eu fiquei maravilhado de autogestão. Que legal. Tem uns peixes que eles podem procriar, alimentar eles através de maneira orgânica. Maneira orgânica. Sensacional, mano. Top mesmo, né? Sensacional. E essa palavra caiçara é isso, é peixe, é viver da natureza sem agredir o meio ambiente, né? Isso, é possível. Essa é a nossa origem. Olha lá, esse daí é o Tiganá. você com o vereador, é o Tiganá, Tiganá o que você podia falar dessa figura aí? Tiganá é um cara que eu conheci ele, inclusive, dentro da Câmara mesmo. Eu não sabia que ele era tão conhecido, né? Um cara super respeitador, sempre foi gentil, né? Ele sempre conversou, sempre instruía algumas coisas, faz assim, faz assado e tal, isso, aquilo. Né? Hoje ele tá como vereador, nem sabia que ele tinha concorrido. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Insistiu né? e conseguiu. Chegou Caraca. lá. Olha lá, você é grandão, ele pequenininho. Mas ele é grandão Mas também. o coração dele é grande, O né, coração dele é grande. cara? Ele vai vir pra cá, tá convidado já tá escalado, né, Tiganá? Vem, Tiganá. Vamos bater um papo aí. E aí, você tá com um monte de mulheres aí, ó. Vocês estão numa Aí foi um encontro... reunião? Não, aí foi um encontro geracional na Estação da Cidadania. Lá na costa ali. Lá na costa, ali onde era o antigo Extra, né? E foi incrível, foi muito bom justamente porque a gente tratou de histórias de gerações completamente diferentes uma da outra, mas que em um dado momento elas se cruzam, se casam, né? Então foi super importante ter essa troca. É uma coisa que eu prezo muito, né? De várias trocar uma aí, ideia, né? trocar várias gerações discutindo, né? Trocar uma ideia aí. pra justamente a gente poder crescer. Né? Acho que é que nem a sala de aula, o professor ele não é detentor de todo conhecimento. Essa daí dispensa a palavra, né? Comentários, acho que pegaram só pra... Thelma de Souza, ex-prefeita, ex-deputada federal. Uma guerreira, ela participou daqui, meu. Ela tava sentada aí onde você tá aí. Caraca, que honra. Manda um abraço pra ela aí, fala aqui. Inclusive, eu fui pra Bahia, lá pra Conceição do Coité, minha avó não parava de falar dela. Não parava. Não parava. Ela é querida, né? Ela é querida. Um abraço, Thelma, eterna prefeita. E continua na luta, né? Continua. Aí foi numa audiência sobre a violação dos direitos humanos. Esse daí é o Jackson. Ele faz parte do movimento da cultura. Ele tá mais ligado a São Vicente agora, mas eu conheci ele em Santos. Ele é um grande ator. Um grande ator. E vocês estão numa sala de aula ali, é? Não, a gente tá na Associação do Caminho, lá no São Manuel. No São Manuel? No São Manuel. Essa que você é vice-presidente? Não, a qual que eu sou vice-presidente é da João Carlos. Associação dos moradores, né? Que a gente faz a militância lá por direito à moradia, regulação fundiária. Então ele é ator, então. Ele é... Ligado à cultura. Ligado à cultura, sensacional. Você dialoga com todas as tribos, né? Pelo jeito aí. Eu gosto muito de conversar. Já até... E esse cidadão ali, quem é? É o pai do Supla. Eduardo Suplicy. Histórico, né? Histórico. Você falou do Racionais, ele é amigo número 1 do Mano Brown, né? Tem foto dele lá no show do Racionais e tudo. Tem. Eles são amigos, íntimos, inclusive. E tem um vídeo dele que bombou, dele cantando a música do Racionais em um programa. Ele canta, Sim, ele canta. Ele canta tudo. Não sei se foi Nego Drama, mas ele cantou uma do Racionais. Ele é sensacional. E é super humilde, hein? Super humilde. Olha lá, você super abraçando. Nossa, que sensação boa ver essa foto, hein? Essa daí é a Karine. É uma menina de lá de Recife. Eu conheci ela em um programa chamado Guerreiros Sem Armas, do Instituto Elos. É um programa sensacional, um programa incrível, que vem pessoas de todo mundo, né, fazer um encontro para poder estar vendo as questões... Desenvolvimento social, na verdade. Entendi. Desenvolvimento social. No Recife? Não, foi aqui em Santos, ali no Cefas. Ela veio pra cá? Ela veio pra cá. Que legal. E essa foto aí? Você tava com frio aí, né? Esse daí foi lá no Morro da Nova Sintra. Era uma festa, uma quermesse? O Sérgio tava comigo.
Era o que aí? Foi no mesmo lugar daquela foto. Foi. Na escola? Foi. Caraca. Confraternização do fim do curso do programa Guerreiro Sem Arma de 2023. Que legal, essa aqui foi a TV Voz do Povo, fazendo uma retrospectiva do nosso convidado aqui, né, o Jonathan Gomes. Nasceu em 1995. Ele é da idade do meu filho, eu falei pra ele, parece muito com o meu filho, Márcio Vital Júnior. Então ele é bonito, um abraço, né? Pra você, filho. Olha aqui, ó, pra você se inspirar, o Jonathan tá na luta aí, e você também, né, filho? Tenho muito orgulho de você. Me deu 2 netinhas, a Lívia tem 8 anos e a Laurinha tem 4 anos. Ai. Um abraço pra vocês, minhas netinhas aí. Um abraço também pra quem tá assistindo. A minha irmã, a Miriam, tá assistindo, que eu vi. Tem um pessoal aqui fazendo pergunta já também, que eu já vi. Nós vamos fazer perguntas aqui, pode ficar sossegado. E queria mandar um abraço especial também pra minha companheira de luta, Elaine Custódio, que tá sempre torcendo por mim, tá sempre aí mandando energias positivas. Queria mandar um abraço também aqui pros nossos patrocinadores. Aproveitar. Se você quiser, Jonathan, colocar um pouquinho de água aí na sua caneca. Eu coloco, pra você refrescar a garganta, ó. Queria agradecer a Fêmenos, Dermocosméticos, a Maristela, Fique Mais Bela com a Fêmenos, que é um parceiro que está com a gente aqui, anunciando aqui na nossa grade para que a gente permaneça no ar. A Pet Petiscos, tá pensando em comemorar o aniversário do seu pet, ó? É o kit de festa da Pet Petiscos. A Giovana vai preparar um kit de festa, ó, exclusivo para você, para eternizar esse momento. Se você está precisando formar uma brigada de incêndio, o laudo de AVCB, se você quer resolver essas questões legais, o Homem do Fogo resolve para você. Ele atende aqui Santos, a Baixada Santista. É só entrar em contato, o telefone está na tela aí para você. A Segue Mais, consultoria de seguros, planos de saúde, odonto e previdência. Se você está precisando de um plano de saúde, o Richter tem um plano que cabe no seu bolso. A Momento Único, fotos e filmagens, emoções para sempre. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo enfermeiro Eric Eloy, que é o dono da Momento Único, que ajuda a gente a colocar esse programa no ar aqui toda quarta-feira. Se você está precisando, né, eternizar momentos dos seus filhos aí, dos seus bebês, eles fazem filmagens em maternidades no estado de São Paulo inteirinho, tá bom? E se você quiser anunciar o seu produto ou serviço nas páginas Voz do Povo, é só entrar em contato com o Vital e a gente vai preparar aquele post para o Instagram, a gente vai fazer o seu podcast personalizado para atender a sua audiência. Estamos aqui com o Jonathan Gomes, um guerreiro nascido aqui da região, caiçara, lutador social, professor de história. E o pessoal perguntando algumas coisas aqui, Jonathan. O pessoal falando que esse atraso, essa questão do racismo estrutural, essa questão das mortes que a gente está vendo aí, né? A população negra sendo dizimada aqui, né? Porque olha os dados, ó, de 3.290 mortes, 2.154 do ano de 2021 foram negros. Então, 65% da população que foi assassinada é a população negra. Isso é reflexo dos 132 anos aí de escravidão que a gente viveu nesse país aqui. 132 anos de escravidão? Que teoricamente no papel, né? Porque não, a gente... ou da abolição você está falando? Desculpa, da abolição, né? E que foi dia 13 de maio de 1888, né? E faz 132 anos aí. Então, você acha que isso é reflexo desse período que a gente viveu, que os negros foram colocados à margem da sociedade, tiveram que subir para os morros? Isso reflete na realidade da educação, da questão do direito, da questão da igualdade? Com certeza reflete no racismo estrutural, né? Você enfrenta isso aí na sua rotina diária? Literalmente. Literalmente. A questão da escravatura no Brasil, né, reflete até os dias de hoje, mesmo após a própria abolição. A gente não está completamente livre. A gente está refém. Nós estamos refém. Olha os números mostram aí. Infelizmente, os números são terríveis, né? 2006 nós tivemos um ataque, eu tinha 11 anos de idade, mataram centenas de pessoas nessa guerra
De facções, de polícia militar e... Não é nem guerra de força facções, policial. é uma guerra não declarada. É uma guerra não É declarada. uma guerra não E declarada. sem vencedor, né? Porque é uma guerra que não tem vencedor, né? Só tem perdedor aí, né? Acho que tem alguém vencendo. Ah, não sei Nós não, que né? estamos perdendo. Alguém tá vencendo e nós estamos perdendo. Quem é que tá morrendo? É tudo preto, periférico, né? Que não tiveram oportunidade, não tiveram acesso. Enquanto tem muita gente burguesada, de uma forma tranquila, pedindo mais ainda a Operação Escudo, porque quer nos amedrontar. Porque a polícia militar, nós sabemos, ela está a serviço de alguém, não está a serviço de nós, da população. A única forma que o Estado chega dentro das comunidades, dentro das favelas, é através de duas formas. A educação defasada, sucateada, e a própria polícia para poder, né, fazer o que faz, né, o que vem fazendo. Fazer o que faz de melhor, né? Nos mantém seguro. Olha que dado, né? 80% dos pobres no Brasil são negros. 80% da população pobre é composta de negros. É isso mesmo. Da minha cor, da cor do Jonathan. É a maioria da população brasileira também, né? E lembrando para vocês, já que o Jonathan é professor de história também, eu peguei um pouquinho da história. Santos é a terra da liberdade e da caridade. E abrigou 3 quilombos aqui. Se você não sabia, olha só. Aqui teve o quilombo do Jabaquara, que fica aqui, inclusive o bairro existe até hoje aqui, né? Atrás da cadeia antiga. O quilombo do Pai Felipe, que foi um líder, né, dos negros aqui na época da escravidão, e o Santos Garrafão. E que quem foi a liderança negra lá era o Quintino de Lacerda, que foi o líder que libertava os escravos aqui e se refugiavam nos morros santistas aqui. Uma informação importante, no dia 13 de maio de 1888, durante a assinatura da Lei Áurea, ocorreu o primeiro carnaval de rua, que o Pai Felipe trouxe para o Brasil da África. Eles comemoraram com danças folclóricas na rua. Ficaram uns dias comemorando. São vários dias, Ficaram uns dias comemorando. Então, o carnaval foi trazido por negros, né? A cultura é recheada de negros. A música, a literatura, as artes, a filosofia, o direito. Né? Por que a gente não dá um up nessa questão e vira essa página, né, negra, escura, feia, essa página mal contada, essa página de várias cores que existem, que não traz a igualdade. Eu vi aqui, Jonathan, olha só, para a gente ter uma sociedade melhor, é só garantir 6 direitos. Ó. Garantir ser antirracista, não podemos admitir isso. A representatividade nas tomadas de decisões, tem que ter sim cotas, tem que ter o direito. Promover atividades de redução de preconceito. Realizar diagnóstico, incluir as pessoas independente de raça, de religião, de cor. Criar programas de qualificação profissional, porque todo mundo quer uma oportunidade de emprego. E implantar políticas públicas para a gente ter uma sociedade melhor. Só assim a gente vai conseguir virar essa página e ter uma sociedade melhor, né, Jonathan? Isso, exatamente. E esse apagamento da nossa história se chama epistemicídio, né? Significa apagamento da história da comunidade negra aqui do nosso país. Eu fiquei sabendo dos quilombos, né, depois de grande. Deveria ensinar isso nas escolas. Santos, né? Aqui em Santos. Né? Então muita gente, muita criança, muitos adultos não têm conhecimento justamente porque não tiveram a possibilidade de aprender isso. E nós temos uma lei que permite isso, né? Então existe todo um projeto para apagar a nossa história que perdura até os dias de hoje, para que justamente a gente não tenha conhecimento que fomos nós que trouxemos o carnaval, fomos nós que criamos o samba, né? Que nós somos potentes, que nós somos herdeiros de reis e rainhas e de grandes impérios, porque se souberem isso, filho, esquece. Ninguém segura, né? Ninguém segura. Ô, Jonathan, o pessoal perguntando aqui, chegou uma pergunta aqui, falando se você é candidato ao Conselho Tutelar. Acho que o pessoal do Jardim São Manuel. Eles querem informações, como é que funciona o Conselho Tutelar, quando que vai ser a data da votação, né? Acho que é num domingo, acho que é dia 1º de outubro. Mas é assim, o que é o Conselho Tutelar? Fala para a nossa audiência aí sobre essa questão dos direitos das crianças e adolescentes aí. Eu acho importante a gente trocar uma ideia sobre isso, porque
a história que está acerca do próprio Conselho Tutelar vem muito antes de 1990, né? A gente tem que dar os créditos a quem merece os créditos, né? Então, com a nova promulgação da Constituição de 1988, a gente abole aquilo que a gente conhecia como Código de Menores, né? E começa a reconstruir uma nova história com o que nós chamamos de artigo 227. O artigo 227, ele vai garantir o quê? O direito à saúde, à educação, à segurança, definir a criança e o adolescente como prioridade de Estado, da família, né, e da própria sociedade. Então o artigo 227 ele vai ser super importante porque vai tornar a criança e adolescente como sujeito de direito. Então a criança ele não vai ser mais visto com o olhar de que tem que dar uma assistência, né, ou até mesmo um ato punitivo quando ela comete algum tipo de situação qualquer. Né, dá um tapa e tal, não pode, né, porque não é assim que se educa, não é assim que se cria, e a gente sabe no que dá violência, e violência gera violência, e a gente sabe. E o artigo 227, ele é regulamentado pelo que nós conhecemos hoje, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é um estatuto muito humano. É incrível como aquele Estatuto da Criança e Adolescente, se a gente pega para ler, ele tem é atual, né? É tão atual, né? E tão pra frente da geração de 1990, vale se ressaltar justamente porque naquela época nós sabemos que é um momento de efervescência, nós estávamos saindo da ditadura, a gente pega o livro, a gente consegue ler, a gente começa a entender a complexidade, então estão querendo romper um Estado punitivista com um Estado de direito, né, que é o Estado que nós temos hoje, né? Naquela época a gente não tinha nenhum tipo de ligação com possibilidade de ter direitos. Então nós temos que agradecer sobretudo as pessoas que lutaram, morreram e foram inclusive torturadas para a gente ter os direitos que nós conhecemos como o Estatuto da Criança e Adolescente, que possibilita com que torne possível que nós tenhamos conselheiros tutelares que possam estar cobrando do Estado, né, os direitos da criança e adolescente, o direito à saúde, à educação, né, digna, o direito à moradia, né, o direito ao lazer, o direito político, né? Então, se tem alguém violando esses direitos, essas pessoas serão cobradas. E quem vai fazer intermédio disso tudo e a aplicação do próprio Estatuto da Criança e Adolescente será de fato o próprio conselheiro tutelar, né, quando possível, se não toda a sociedade de uma forma muito geral. A responsabilidade é de todos, não só do conselheiro, mas é igual você falou, tem uma figura que é eleita para fazer esse papel, né, de mediar essa questão. Porque a violação dos direitos das crianças, dos adolescentes garantidos no ECA, ele precisa dessa estrutura, né? Em Santos tem quantos conselheiros? Em Santos nós temos hoje 15. Né? Conselheiros, né? A gente está concorrendo um pleito para 15 cargos, né? Então 15 conselheiros tutelares serão eleitos esse ano. A eleição vai ser 1º de outubro, né? E esses 5 se dividem em 3 zonas. Zona Central, Zona Noroeste, né? E a outra é a Zona do Morro, se não estiver enganado. Né? Então, são 3, né? 3 conselheiros tutelares com 15 conselheiros. Não, é Zona Leste, Zona Central e Zona Noroeste. E Noroeste, Isso. Isso mesmo, né? Isso. E é assim, o pessoal perguntando aqui, Jonathan, eu tô mexendo no celular aqui, o pessoal tá mandando umas perguntas, né? O pessoal falando aqui, dando os parabéns pra você, falando, ó, um rapaz novo, né? 28 anos aí, já formado, já dando aula na escola pública, sentindo a realidade dos alunos. E o pessoal mandando uma pergunta aqui para você, falando assim, se você puder falar quais os documentos para votar no Conselho Tutelar, para o pessoal poder... É o título de eleitor, é um domingo... É isso, né? Você leva o seu título de eleitor, né? Documento com foto. Você vai ser no domingo, 1º de outubro, né, das 8 às 5, se não me falha a memória, né? E vai ser um dia... Lembrando, né? A eleição para conselheiro tutelar não é obrigatória, é facultativo.
A obrigação que nós temos, na verdade, é de tomarmos conta da criança e do adolescente hoje, né? Não para que ele tenha um presente bom e sadio e digno, mas que eles tenham também um futuro de qualidade. Que nós possamos criar uma perspectiva de vida real, para que eles não tenham outros tipos de caminhos. Verdade. Que o caminho dele seja aquele caminho que ele necessariamente vá fazer e vai cursar, que vai ser bom não só para ele, mas também para a própria família, que vai surtir efeito na própria sociedade de uma forma completamente positiva. A obrigação que nós temos é essa. A obrigação de você ir, né, no dia da eleição, 1º de outubro, no domingo, e votar, não pode ser legal. De acordo com a legislação, não é obrigatório, mas a obrigação que nós temos para com as crianças, adolescentes, de estar votando no conselheiro certo tutelar, se faz muito presente e real. Justamente nos dias que nós temos hoje, nós estamos vivendo hoje. A gente vê os direitos sendo violados de uma forma muito incisiva. Porque é um projeto, já se dizia Darcy Ribeiro. A educação do jeito que tá, a crise da educação do jeito que tá, não é uma crise normal, é um projeto. E tá atingindo alguém. E o futuro de alguém está sendo cerceado. Uma pergunta que chegou aqui, o pessoal falando, você não vai fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta assim. Aqui é primeiro que o Papo na Varanda 013, ele surge no Marapé, um bairro tradicional aqui de Santos, onde as pessoas ainda têm o costume de colocar a cadeira ainda na calçada, de tomar um café, de trocar um bolinho de chuva ali, de colocar os assuntos em dia. Inclusive eu vim pra cá, eles estão tudo lá, viu? Tá calor aqui em Santos. E hoje tem jogo também, o pessoal tá todo mundo aí do lado de fora das calçadas. Aí. E é importante isso, né, Jonathan? Ocupar as calçadas, ocupar as ruas. As praças. As praças, porque a cidade é nossa. A gente tem que ocupar os espaços. É uma cidade viva, né? É, cidade viva, é isso mesmo. Então, o nome é Papo na Varanda 013 por causa disso, que é uma conversa de amigos. Hoje a gente está batendo um papo com o Jonathan Gomes, que é um professor de história aqui na Escola Bartolomeu de Gusmão, aqui de Santos. Nascido na comunidade, vive na comunidade, tem um trabalho social também na comunidade, e ele está falando sobre a questão do Conselho Tutelar. Domingo, né, dia 1º de outubro, é a eleição. Se você exercer a sua cidadania, é só levar a sua família, vai lá, escolhe o candidato, a candidata, para representar. Que é importante ter um representante que tenha engajamento, que tenha... Que seja humano. Que seja humano. Que seja humano. Que seja humano que vai representar. Ocupar esse papel tão importante na sociedade, isso, né? Exatamente. Porque é como eu havia dito, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem uma essência filosófica muito humana. Então, o ser humano que pegar aquilo ali, é possível fazer isso? Eu vou lá e faço. Porque eu tenho uma prerrogativa legal, né? Legal, de poder estar aplicando aquilo de uma forma justa. Então, fazer aquilo que está escrito, eu sei que não vai ser fácil, porque a gente sabe, no meio político, depende disso, depende daquilo, tal, isso, aquilo. Mas, se nós tivermos uma perspectiva humana, tendo uma prerrogativa legal para a gente poder estar aplicando, a gente vai fazer. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Né? A humanidade fica um pouquinho de lado e outras questões, sobretudo pessoais, acabam tomando a frente daquilo que não deveria ser tomado. O pessoal tá falando aqui, ó, para fazer a pergunta, né? Eu tava até esquecendo. Você acha que, jovens ostentando fuzis no Guarujá, em comunidades que a gente costuma ver na televisão e nas redes sociais, isso aqui é um reflexo também dessa questão do Pitágoras aqui, que ele fala assim, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Exatamente. Foi uma falha na educação, que ninguém quer ser pro crime, por vocação, por querer estar, né? As pessoas acabam indo por esse caminho, infelizmente, e a gente vive numa sociedade desigual, né? E essa frase é importante, a gente começar a mudar a educação para as crianças, para poder ter um futuro melhor, para poder ter uma sociedade melhor, Jonathan? Exatamente. Eu acho que é necessário a gente falar sobre educação, mas lendo o livro do Gessé Souza, né, ele começa falando no livro dele o seguinte: eu vejo muitos pseudos intelectuais falando sobre educação, mas esquecendo o fator primordial que é a própria família, né?
Então a gente tem que tomar conta também da própria estrutura familiar para que aquele jovem tenha possibilidade e até mesmo condições de estudo. Imagina uma família toda desregulada, com todo um problema que pode ser realmente tratado, pode ser cuidado. Que é o que tá... Que é a realidade, né? Que é a realidade. Estruturada. Ó, esses dias eu fui pegar o busão para poder ir trabalhar, uma coisa que... Eu não soube nem o que falar pra ela. Uma ex-aluna pegou e comentou que ela foi violada e a irmãzinha dela também, acho que a prima dela, pelo mesmo cara. E isso enquanto eu dava aula. Meu Deus. Então, como a gente vai tratar sobre educação, né? E a gente se depara com uma situação dessa. Então... Precisa denunciar, né, Jonathan? Precisa denunciar, tem as questões em relação à denúncia, tem isso, aquilo, mas o que eu tô querendo dizer é que muitas das vezes nós pensamos sobre a perspectiva da educação, uma coisa que eu acho super importante. Você tá falando da família. Mas a família também é importante. É importante. A família também é importante. E o acesso à educação possibilita novos caminhos, né? Eu acho que a música do Racionais, né, capítulo 4, versículo 3, mostra mesmo os dados referente. Eu sou uma curva, um ponto fora da curva, entre milhares de negros que nós temos que foram presos, foram mortos, isso, aquilo e tal. Não foi, eu tenho certeza, não foi por escolha. Eles não... Professor de história foi uma escolha sua? Foi uma escolha. Foi uma escolha. Eu tive possibilidade ali de estudar e tal. Então eu resolvi estudar porque eu tinha condições, né? Eu sempre pensei, a oportunidade não ia bater assim na porta. Do nada, eu chegar e ficar em casa esperando. Então eu tenho que fazer minha oportunidade. Você é o primeiro filho a ter o nível superior? Sim, do meu pai. Acho que na maior parte da minha família, sim. Que legal, né? Sim. Ô, Jonathan, a gente está entrando nas considerações finais. Eu queria agradecer as 2.800 inscritos, né? 2.800 inscritos e as mais de 720 mil visualizações aqui no nosso canal Papo na Varanda 013. E eu queria que você também fizesse as suas considerações. A conversa voou, né? Voa. Olha na câmera ali. Voa. Fala. Manda um recado aí para a comunidade, para o pessoal. Vital, eu quero agradecer aqui a oportunidade de fala. É super importante a gente estar aqui expressando os nossos conhecimentos, nossas informações, as nossas gratidões, né? Eu quero dizer também que eu amo Jardim São Manuel. Eu gosto muito de Santos, demais, né? Tanto é que quero bem, né, do Jardim São Manuel, de Santos e de todos os bairros da Zona Noroeste. É super importante a gente ter esse espaço, né? Porque demonstrar o carinho e o afeto que nós temos um pelo outro, né, enquanto comunidade, e expressar que nós também temos condições de fazer isso e de estar aqui conversando, né, sobre assuntos sérios, sobre assuntos que são importantes e que são assuntos que podem resultar em grandes transformações para a vida das pessoas, né? Então, minha vida não foi fácil, né? Eu vou confessar, a luta é árdua, todo santo dia, a gente se acostuma até com ela. Ônibus lotado. Você encontrou o vereador no ônibus, eu te garanto, né? No ônibus. Você falou assim, vereador que anda de ônibus tem que tirar o chapéu, e é verdade, né? Isso é verdade. E isso é o diferencial, né? Então, a luta, ela é árdua, a gente acaba se acostumando, né? Mas a gente tem que lutar para vencer. Então, lutar para vencer é o que nós queremos, é o que nós fazemos, e querer o bem do próximo, né? Ser um pouco altruísta, ter um pouco de carinho, um pouco de amor, né? E a gente sabe, a gente erra também, nada é perfeito, não somos perfeitos, não sou perfeito, e obrigado novamente pela oportunidade. Agradecer o Vital, o João, a presença do Sérgio aqui nos bastidores. O Guerreiro tá aqui com a gente. Tá sempre acompanhando aí, né? A sua caminhada. Inclusive, eu vou dar uma sugestão para você. Traga... Bater um papo com Bate um papo com ele que vale super a pena. Uma enciclopédia. Né? Olha... Nós vamos bater um papo com o Sérgio mesmo. Contar as histórias dele, né? Conversando com ele aqui nos bastidores, ele conhece o Grande ABC, ele já trabalhou no Grande ABC. Ele é seu assessor de
de assuntos gerais, né? De assuntos gerais. E conhece o direito como poucos também, mas é verdade. Queria agradecer, vamos fazer um brinde. Vamos. Ó, um brinde à sua trajetória de herói. Tamo junto. Se você superou a periferia e virou professor de história e tá aí, né, dando aula na escola que você estudou, cara, é porque você nasceu para brilhar. Obrigado. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. O nosso muito obrigado a você e sua família que assistiram a mais um Papo na Varanda 013. Um agradecimento especial ao jovem professor Jonathan Gomes. Assista e compartilhe os nossos vídeos e até a próxima! Oferecimento: Fêminos Dermocosméticos. Fique mais bela com a Fêminos. Precisando de brigada de incêndio e AVCB? O Homem do Fogo resolve para você. Comemore o aniversário do seu pet com as delícias da Pet Petiscos. Segue mais: consultoria de seguros, odonto e previdência. Momento único: fotos e filmagens do seu bebê. Emoção para sempre. Produza sua videooferta e o seu podcast com a agência Vital Voz do Povo. Aqui, o seu negócio tem voz. Assista à programação da TV Voz do Povo no YouTube. Obrigado aos 2.800 inscritos e às mais de 720 mil visualizações. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras. Assista agora a trajetória de sucesso do jovem professor de história Jonathan Gomes e os desafios da educação na quebrada.